Eu me apresento como neurocientista e psicóloga clínica, porque é esta a ordem. Eu já tinha terminado meu pós-doutorado em neurociência, já dava aula de neurociência para a graduação em psicologia, quando eu decidi que eu queria ser psicóloga clínica também. Então, esse é o meu olhar. O meu olhar é primeiro a partir desse lugar, né, de toda a minha formação como neurocientista. Então, vocês vão ver que a minha pegada é essa, e eu entendo, né? Cada um tem contribuições diferentes, e eu entendo que essa é a minha contribuição especial, trazer neurociência dialogando com psicologia e outras áreas, utilizando o que eu chamo de uma linguagem amigável e inclusiva, ou seja, a ideia é que eu posso falar de neurociência e que qualquer pessoa possa entender. Então, vamos lá. A Dineide, que propôs o tema, eu achei bastante interessante o tema que ela propôs, e eu vou, então, compartilhar a minha tela. Então, vamos lá. O tema dessa palestra é Cérebro e Tecnologia, implicações clínicas para atuação, implicações para atuação clínica. Deixa eu seguir aqui. Então, um prazer estar na terceira jornada só para EMDristas, e mais uma vez eu parabenizo a Dineide Nolasco e a equipe pela organização. Só quem fica por trás de uma organização de um evento sabe o trabalho que isso dá e os desafios. Eu quero começar falando com vocês sobre tecnologias digitais. Quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando, né, de uma aplicação de um conhecimento científico na prática para aperfeiçoar algum processo, mas o foco, como a Dineide já fez a introdução dessa palestra, são tecnologias digitais. E o que são tecnologias digitais? São todos equipamentos, instrumentos, sistemas, dispositivos, programas que fazem o quê? Então, o que vai caracterizar uma tecnologia digital é o processamento, a geração, processamento e o armazenamento de dados em um sistema binário, né, que eu coloquei no vídeo ao lado, né, sistema binário 1 e 0. Temos outras tecnologias? Temos. Por exemplo, né, o fogão é uma tecnologia, não era assim que se cozinhava há algum tempo atrás, né? Mas, pelo menos para a maioria dos fogões, a gente não está nem processando, nem gerando, nem armazenando dados. E aí nós temos, né, no nosso dia a dia, tecnologias, né, como os smartphones, os sites, né, a internet, vários streaming de vídeos. Então, os sites eu coloquei o Google porque ele revolucionou a nossa interação com a internet. Streaming de vídeos, como tem vários, né? Você tem o YouTube, você tem Netflix, você tem Disney Plus e uma série de outros. O e-books, né, o mais conhecido, né, o que o Kindle nos permitiu a partir do uso de tecnologia digital, o que é o GPS. Então, coloquei aqui o símbolo do Waze. Eu não sei se alguém se imagina hoje dirigindo para uma cidade desconhecida sem o Waze, a inteligência artificial, ou seja, né, é o uso de tecnologia gerando uma inteligência diferenciada que não é humana. Então, muitas vezes, sim, imitando a inteligência humana, mas indo para além desse tipo de inteligência. E se você parar para pensar, né, não importa a sua idade, não importa a sua condição socioeconômica, o seu gênero, você provavelmente está usando tecnologia digital. Desde o momento em que você acorda, até o momento que você vai dormir, e até mesmo enquanto dorme. Por exemplo, né, o teu alarme está lá, esperando o momento para te acordar de manhã
no seu celular. E hoje, né, por mais que algumas pessoas possam ser aversas à tecnologia, eu acho que ninguém imagina, né, pesquisando, fazendo uma pesquisa numa enciclopédia, né? A gente vai direto hoje para o Google. Eu lembro-me que na minha geração era show quando você ia na casa de algum colega que tinha Barça. A Barça era para poucos, então a pesquisa era feita na Barça. Eu também fico, né, imaginando qual foi a última vez que você pegou um mapa para tentar se deslocar numa cidade. As pessoas, né, com mais experiência de vida vai lembrar de como você localizava uma rua num guia, numa cidade desconhecida, né? Hoje você dirige num país que você nem sabe nem sabe a língua com o Waze, e fora tudo mais o que o GPS hoje permite. Então, acho que também você, né, acho que só se for por uma questão de nostalgia, alguém utilizar uma máquina de escrever. Então, o que o computador ele se tornou para a gente? Quer ver um outro exemplo, né? Qual foi a última vez que você foi a um banco para pagar um boleto? Então, hoje, né, a gente basicamente não vai a um banco por esse motivo. Muitas vezes, por exemplo, eu sou cliente de 2 bancos que não tem nem agência, né? O quanto tudo isso a tecnologia digital permitiu. E aí vale lembrar, né, que se você não tiver mais do que 120 anos, grande parte de várias tarefas que você faz ao longo do dia depende hoje do celular. Alguns dominam mais, alguns dominam menos, mas a gente podia brincar aqui, fazer uma relação da quantidade de tarefas que a gente faz no celular. E aí, é claro, né, como a Dineide fez a introdução, uma série de preocupações com o uso excessivo de tecnologia, mas antes de falar sobre os impactos deletérios da tecnologia digital sobre o cérebro, eu trouxe um exemplo que é a tecnologia digital produz muitos avanços e também é uma promotora de saúde cerebral, dependendo como for utilizado. Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, eu trouxe um exemplo da tecnologia, da tecnologia digital para o cérebro em envelhecimento. Então, pesquisas online, né? E aqui a gente está falando do como é feito, quanto tempo é dedicado, qual lugar que isso ocupa na vida. Então, pesquisas online favorecem a ativação de circuitos que controlam a tomada de decisão e raciocínio complexo. É claro, insisto, dependendo como está sendo utilizado. Você tem jogos de treinamento cognitivo para treinar a cognição global, vários tipos de memória, atenção, habilidade de aprendizagem. Você tem diferentes tipos de videogames para treinar habilidades de multitarefa. Você tem um jogo, vale a pena pesquisar o NBAC para treinar memória de trabalho e inteligência fluida. É um jogo muito simples, mas é impressionante como ele nos exige. Provavelmente, você colocar no aplicativo, você vai encontrar. Você tem videogames de ação para treinar atenção visual, tempo de reação, habilidades de troca de tarefas. Você tem aplicativos de monitoramento de saúde, para monitorar a frequência cardíaca, padrões respiratórios. Você tem a psicoterapia, né? Hoje nós estamos utilizando o atendimento online, que depende de tecnologia digital, para o uso para tratar diferentes questões. Então, assim, a questão do uso da tecnologia digital é utilizado para várias funções e pode ter um efeito de promover saúde cerebral, eu insisto, dependendo de como está sendo utilizado. Apesar disso, o foco hoje que eu quero dar, em um outro momento a gente pode fazer uma focando só nos aspectos promotores de saúde mental da tecnologia digital. Eu trouxe apenas um exemplo. Eu quero focar como o uso de tecnologia digital pode prejudicar o cérebro e pontuei alguns temas em relação a isso.
Então, o primeiro que eu quero pontuar é o impacto do uso da tecnologia digital na redução da atenção, né? Coloquei uma imagem de uma moça que está ouvindo o som, está na frente do computador, está utilizando o celular. E, gente, eu peço que tomem um cuidado especial em fechar o microfone de vocês. É um cuidado quando a gente está num evento online. Então, trago aqui a redução da atenção e o principal impacto na redução da atenção com a tecnologia digital é o que nós chamamos de multitarefa. Então, o que é a questão da multitarefa é nós fazemos várias atividades ao mesmo tempo e algo que às vezes passa despercebido é que quando eu estou fazendo mais de uma tarefa, se essa tarefa é um pouquinho mais complexa, um pouquinho, não é muito, eu fico mudando de tarefa. Então, eu ouço aqui, eu vou para o computador, eu vou para o celular, eu falo para alguém, eu leio algo, eu anoto. E lembre, cada vez que ocorre essa mudança, você está utilizando da sua capacidade cognitiva e investindo aspectos cognitivos na troca de tarefas. Quando você está mais tempo online, menos oportunidade de interagir offline, e a gente vai ter também que olha, eu pedi silêncio e acabei de lembrar que tem um bosque em frente de casa e eles estão cortando as árvores. Que interessante. E você tem menos descanso, você mantém o cérebro mais tempo ocupado, então você tem menos tempo de descanso para o cérebro se recuperar. E aí, algo, né, que nos ajuda a entender por que isso é tão prejudicial é essa ideia do foco, da lanterna. O foco da lanterna ilumina um ponto de cada vez. E essa é a lógica. O cérebro não é um computador. A capacidade de atenção do cérebro é limitada. Então, ele consegue focar em uma coisa importante de cada vez. Então, não imagine que você esteja, ao mesmo tempo, assistindo a palestra, respondendo o WhatsApp, escrevendo alguma coisa e conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Na verdade, você faz as 3 tarefas muito pior do que faria se estivesse fazendo sozinho. Então, um aspecto, né, importante, o Richard Davidson é um neurocientista bastante reconhecido, e ele coloca que a nossa atenção está sendo capturada por dispositivos em vez de ser voluntariamente regulada. Somos como um marinheiro sem leme no oceano, empurrados e puxados pelos estímulos digitais às quais estamos expostos, e não pela direção intencional de nossa própria mente. Ou seja, você está lá na internet, vem a propaganda de um dado produto, porque ouviu você falar num dado produto, ou pesquisar por um tema, ou os algoritmos conhecem o seu perfil, e não é você, muitas vezes, que está escolhendo como você vai utilizar a internet. Na verdade, os algoritmos determinam, muitas vezes, como você vai estar utilizando, o que você vai estar lendo, qual informação está chegando até você. Então, eu gosto dessa metáfora do Richard Davidson, comparando a um marinheiro sem leme no oceano. Um outro aspecto prejudicado com o uso inadequado da tecnologia digital é a inteligência emocional e a inteligência social, né? Aqui a imagem mostra uma cena que todos nós já vimos, né? Tem um grupo de pessoas juntos, mas ninguém está com ninguém. Cada um está lá conectado ao seu celular. Então, a lógica é simples. Passar mais tempo com mídia digital significa passar menos tempo se comunicando face a face. E uma das consequências disso é um prejuízo no tempo de reconhecimento das expressões faciais, então uma menor capacidade, sem conviver face a face com pessoas, uma menor capacidade de reconhecer expressões faciais. Isso é fundamental para o ser humano, é ainda mais fundamental na nossa profissão, e um prejuízo na capacidade de reconhecer sinais emocionais e sociais que não sejam verbais.
E aí, nessa frase da Elizabeth Engler, que trabalha, é um centro de redução de agressão, que uma das coisas mais importantes, né, que vimos no nosso laboratório é que os adolescentes geralmente nos dizem que quase todas as características das mídias sociais podem deixá-los mais ansiosos. Olha um aspecto importante, né? Usar as mídias sociais, utilizar a tecnologia digital nos exige e exige habilidades. E isso, ao invés de ser só um espaço de aprendizagem, um espaço de interação, tem um custo emocional importante. O terceiro aspecto que eu quero pontuar é o isolamento social. E o isolamento social, quando eu privilegio, então, né, de novo, o uso das mídias sociais ao invés de interações face a face, é que hoje a gente não sabe se é um perfil de alguém solitário que reprograma o cérebro reprograma o cérebro para funcionar de uma maneira diferente, ou se o cérebro predispõe certas pessoas a se sentirem isoladas. Mas uma das coisas, então, que as mídias sociais têm favorecido é esse isolamento, mesmo quando se está em grupo. E aí coloquei esse vídeo, né, porque é exatamente isso, né? Às vezes a gente está com alguém, mas não está com alguém. A gente está isolado socialmente porque nós não estamos interagindo com o outro. E aí o que se tem? Menos experiências sociais offline, então eu vou perdendo habilidades de interação social, uma tendência de fazer comparações sociais que produzem expectativas irreais. Lembra que na internet todo mundo tem brincando, é que todo mundo tem um amor, todo mundo está muito bem de vida, todo mundo é feliz, né? Então, assim, quando você se compara com os padrões irreais da internet, o que isso produz em relação à sua própria autopercepção, e tem algo que é cruel. Há uma promessa, né? Porque o celular está na sua mão, que você vai se conectar instantaneamente com alguém. Uma promessa que não necessariamente é cumprida, né? Eu lembro-me de um quadro que era alguém, né, lá no seu leito de morte, né? E a charge dizia assim: ele tinha não sei quantos mil seguidores ou quantos mil amigos na internet. Então, esse prejuízo é um outro aspecto. Então, o tempo e energia gasto nas inúmeras conexões das mídias sociais pode estar acontecendo às custas de menos relacionamentos, mas relacionamentos mais enraizados, genuinamente solidários, verdadeiramente próximos. E lembra, tudo que eu estou trazendo aqui tem um substrato neurobiológico. O cérebro passa a funcionar de uma forma diferente. Outro aspecto que eu quero trazer é a questão da insônia. Então, hoje se sabe que o comprimento de luz que é emitido pela tela, a famosa luz azul, interfere com os ciclos circadianos, por exemplo, por afetar a liberação de um hormônio importante para o sono, que é a melatonina. E aí o impacto é sobre o início do sono, a duração do sono e a quantidade de despertares noturnos. E além de ter menor duração do sono, o sono é menos eficiente. Aí a gente está falando com um dos pilares para um bom funcionamento do cérebro, que é o sono. Então, uma má qualidade do sono altera alterações cerebrais, conectividade funcional é reduzida, você tem diminuição de volume de massa cinzenta, você tem um risco aumentado de comprometimento cognitivo, você tem um prejuízo da memória. Então, assim, o impacto da perda de sono, você tem um impacto sobre a aprendizagem. E lembre-se, nossos clientes, não só a gente, mas nossos clientes precisam dormir bem para que ocorram novas aprendizagens. Esse, então, mais um impacto. E aí, né, essa fala da Suzanne Baumgartner, que é, ao analisar os problemas de sono, descobrimos que o estresse relacionado ao uso de mídia social era um indicador melhor de problemas de sono do que a quantidade de uso de mídia social. Olha o que está dizendo. A mídia impacta o sono
e esse impacto é estressante. E o que nós temos? Né? Isso parece indicar que não é o uso da mídia social em si que está relacionado aos problemas de sono, mas sim que os adolescentes se sentem estressados com o uso da mídia. Então, não é só quantidade de olho na tela, mas eu já havia falado da ansiedade, o quanto é estressante, o quanto nos exige o uso das tecnologias digitais e as interações com as mídias sociais. O outro aspecto que eu quero trazer é o impacto adverso no desenvolvimento cognitivo e cerebral. E aí está usando a palavra desenvolvimento, porque nós estamos falando de crianças e adolescentes que ainda não estão com todas as conexões do cérebro desenvolvido. O cérebro ainda não está totalmente amadurecido. E aí, o tempo de tela pode impactar. Pode não, ele afeta negativamente o desenvolvimento cognitivo e cerebral. Então, assim, essa cena é uma cena extremamente comum e é incrível o que as crianças já conseguem fazer com um celular. E aí, maior tempo de telas em crianças está ligado a pior desenvolvimento da linguagem, funcionamento executivo, tem uma diminuição da conectividade cerebral entre regiões que controlam o reconhecimento de palavras, o controle cognitivo, a linguagem, tem ainda, né, o impacto sobre o desenvolvimento social, as habilidades que as crianças precisam aprender. E quero insistir, né, nós não estamos falando aqui de sempre é negativo, mas como esse uso está acontecendo, em qual quantidade. Por exemplo, com criança, esse uso é supervisionado? É supervisionado o que a criança está vendo, em qual quantidade, qual é o objetivo daquele joguinho, ou do que a criança está fazendo, ou, né, como a gente tem visto, é simplesmente, né, uma babá digital de criança para mantê-las entretidas. Às vezes a gente brinca aqui em casa, a gente não tem crianças em casa nesse momento, embora tenha a expectativa de termos netos e netas, mas às vezes a gente vai para restaurante, pois não? Ok? Por gentileza, solicito que feche o áudio. Mas a gente vai, às vezes, para restaurantes e a gente chama de hipnotizador de crianças, né? Você dá um desse, hipnotiza a criança, com todo respeito, viu a hipnose? Estou usando aqui no sentido de a criança fica capturada, né? Por aquela tela, e é uma criança que está demandando menos, né? E aí, essa fala do Gary Small, que a minha maior preocupação é com os jovens cujos cérebros ainda estão se desenvolvendo desde o nascimento até a adolescência. Existe um processo chamado de poda neural, o processo de remoção de neurônios que estão danificados ou degradados para melhorar a capacidade da rede do cérebro. É que, assim, a criança nasce, você tem aumento de quantidade, um aumento incrível de quantidade de neurônios e de conexões. Na adolescência, você tem uma poda neural. O que é isso? Os neurônios que não estavam sendo utilizados, eles são dispensados. Então, você imagina, o que eu estou ensinando para o cérebro? Eu estou ensinando que uma série de habilidades que vão ser fundamentais ao longo do desenvolvimento, elas não são importantes, né? A gente vai ter a querida Jaque hoje, né? Um trabalho incrível com criança, né? Vocês podem perguntar para ela a importância do brincar. E isso pode estar sendo, né, afetado, essa poda, esse desenvolvimento, pelo uso de tecnologia. E tem algo importante: nós não temos tantos dados assim sobre o quanto, quando, como, qual a idade, o que é recomendado, o que não é recomendado. Então, a gente está sendo um pouco, ou muito, um laboratório desse uso de tecnologia. E o sétimo ponto que eu quero trazer hoje é o vício em internet, né? A gente não tem ainda no DSM-5, a gente tem vício em jogos, vício em games, mas não tem ainda no DSM-5 o vício em internet, mas é a mesma lógica de outras adições. É um uso excessivo e patológico da internet, então é um vício que compartilha características com transtornos por uso de substâncias ou jogo patológico.
E aí, como é que se dá, né? Como é que se dá as diferentes adições? A gente tem redes neuronais de recompensa no cérebro, então são redes neurais que, quando estimuladas, produzem a sensação de prazer. O principal neurotransmissor o principal neurotransmissor das redes neurais de recompensa é a dopamina. Não é à toa que a cocaína, né, por exemplo, uma droga conhecida, aumenta os níveis de dopamina. E aqui no mesencéfalo, você tem vários neurônios dopaminérgicos que são projetados para o cérebro todo, mas, em especial, você tem duas vias, duas vias que saem do mesencéfalo, uma que vai para o córtex e uma aqui em vermelho, uma que vai para o sistema límbico, que são muito importantes para a sensação de prazer. E aí, o que nós temos? Nós temos, então, o uso produzindo, ativando esses circuitos chamados circuitos de recompensa. Mas a lógica é um pouco mais cruel. Eu tenho a produção de prazer por usar, mas uma seguida produção de desprazer por não estar usando, o que vai gerando o comportamento de adição. E como é que a gente pode saber, né, se o padrão de uso do celular ele está caracterizando a adição? Então, essa é uma proposta. Você está muito preocupado com... Está muito atento? Nossa, eu não respondi isso, não entrei nisso, não vi aquilo. Então, existe uma preocupação com as atividades online. Não é preocupação só no sentido angustiante, mas toma muito a tua atenção. O teu cérebro pensa muito nessas atividades. Outro aspecto é, existe tolerância? Cada vez eu preciso de mais tempo para ter satisfação, para ter prazer. Então, antes eu usava o WhatsApp, o Instagram, e se eu contabilizasse, dava 15 minutos por dia. Nossa, agora eu uso 1 hora, agora eu uso 1 hora e meia, agora eu uso 2 horas, agora eu acordo à noite para usar. Existem sintomas de abstinência? Se nós tomássemos teu celular hoje e devolvêssemos daqui 3 dias, como você ficaria? Mesmo se nós te mantivéssemos informados sobre como estão a família e os amigos. Você usa para modificar o humor, para ficar menos triste, para ficar mais feliz, para relaxar? Você usa com o fim de modificar o humor? Você tem algum conflito devido ao uso? Por exemplo, você mesmo fica, tem alguma coisa de errado com isso? Ou alguém na família está dizendo, mas você não sai de celular, você vem para a mesa, você está com o celular. Ou isso está prejudicando alguma atividade acadêmica, profissional? Existem recaídas, você fala, não vou usar mais 2 horas de celular por dia, vou usar, no dia seguinte você está usando as 2, as 3 ou mais. Isso são indicativos de adição. E aí, quais os fatores que influenciam o vício em telefones celulares, né? E aí, uma pergunta importante, né? Eu coloquei poucos exemplos, os mais conhecidos, mas qual que é a função que eles ocupam na sua vida, na vida do seu cliente que está com o desafio de vícios e internet? Então, aqui o Adam Gazzaley, já escrevi muito sobre o impacto direto da tecnologia digital na regulação emocional, atenção e estresse, impulsionados pela superexposição à informação, ciclos rápidos de recompensa. Então, esse é um aspecto importante, é bem a lógica da droga, né? A hora que eu vou lá, dei uma curtida, recebi uma curtida, está liberando dopamina na via mesolímbica, na via mesocortical, e o envolvimento simultâneo em várias tarefas. Esses são certamente motivos para se preocupar. E agora sim, caminhando, né, para o final, até para a gente ter oportunidade, caso vocês queiram fazer perguntas, alguns aspectos para nós refletirmos. A primeira é que a tecnologia não é necessariamente um problema. Eu quero que vocês
guardem isso, né? Não quero que saiam, né, demonizando a tecnologia digital. Mas qual é o problema? O problema é a maneira pela qual usamos a tecnologia para definir expectativas e receber validação, é onde os problemas podem surgir. Então, guarda isso. Como é que a tecnologia está sendo usada para definir expectativas, para atender expectativas, para se sentir validado? Esse é um aspecto, então, que eu gostaria que vocês guardassem. E o outro aspecto, eu quero fazer uma relação dessa palestra com uma palestra muito interessante que eu fui convidada pela a Dineide a ministrar junto com outras colegas em setembro do ano passado, que era a Realidade Desejada e EMDR. Então, aqui o título, o que é essa realidade desejada? A realidade desejada veio à tona quando muitos adolescentes do TikTok começaram a afirmar que eles tinham um método, um script, onde eles conseguiam se mover para diferentes realidades e universos. Para onde eles mais conseguiam se mover era para o mundo do Harry Potter. Ok, olha que interessante quando a gente fala em vício de internet, da nossa relação, da relação dos nossos clientes com a internet, com o celular, porque não é só o celular, se o celular só ligasse, né, não teria esse uso. A gente usou o telefone por muito tempo. E aí eu contei uma história que eu quero que vocês ouçam com uma atenção. Imagina uma rua muito escura, a distância é um único poste de luz iluminando um círculo da calçada. Todas as outras luzes ao longo da estrada estão apagadas por algum motivo. Aí, dentro desse círculo de luz, está uma pessoa. Você vai até ela e pergunta: o que você está fazendo? Ela responde: eu estou procurando minhas chaves. Você quer ajudar, porque ela parece desesperada procurando as chaves. E você pensa, bom, é tarde, é frio, com certeza, duas pessoas procurando no mesmo espaço é melhor do que uma. Aí você, para tornar mais eficiente a procura, você pergunta para a pessoa: onde você deixou as chaves cair? E aí a pessoa aponta: eu deixei cair bem ali. E ele aponta para um lugar escuro, mas 100 metros atrás de você. Aí você estranha e você pergunta: o que diabos você está procurando aqui se você perdeu a chave lá atrás, você perdeu a chave 100 metros lá atrás? E a pessoa responde: porque esse é o único lugar que eu consigo ver. E esse é um aspecto que eu quero trazer sobre o cérebro e tecnologia. O que aconteceu com a história de vida dessa pessoa? Pode ser as nossas próprias histórias de vida. O que mudou na configuração cerebral? E lembro que nós, MDRistas, nós somos especialistas em memória, nós somos especialistas em plasticidade cerebral, que na internet é o único lugar que a pessoa consegue ver, e ela procura lá não porque é lá que está a resposta, mas porque é lá que ela, de alguma forma, consegue ver. Então, essa é uma pergunta para a gente ir caminhando para o final, que é: o que conseguimos ver na internet? E não tem uma resposta única. Essa é uma resposta pessoal, e quando nós estivermos com o nosso cliente, o que a internet lá está iluminando e lá o que ele está conseguindo ver ou buscando encontrar ver. Aí, fazendo esse paralelo com a realidade desejada, qual é a realidade desejada que está sendo buscado na internet? Quando a gente vê os adolescentes do TikTok, eles têm um motivo para querer ir para o mundo do Harry Potter ou outro mundo, né, que eles escolherem. Então, entender a função, o papel da internet, do uso da tecnologia digital nas nossas vidas, nas vidas dos nossos clientes, das nossas clientes, é fundamental. Então, essa pergunta é muito importante. Recentemente, eu fiz um vídeo sobre automutilação e dizia
quão é importante a gente entender qual é a função que aquela automutilação, aquela autolesão está tendo na vida daquela pessoa. E esse, então, é um aspecto fundamental para que a gente intervenha bem. Qual é a realidade desejada que está sendo buscada nas diferentes mídias sociais, no diferente tempo envolvido com a internet? E a pergunta tão importante quanto essa é: qual a realidade indesejada fora da internet? Então, há uma realidade na internet, mas muitas vezes a intervenção para que essa realidade na internet não leve, essa realidade desejada na internet não leve à ação, é nós compreendermos o que está tão indesejado no mundo face a face, no mundo real, né? No mundo onde existem coisas como, por exemplo, o sofrimento. Existe um livro muito famoso do Aldous Huxley, que é Admirável Mundo Novo, em que as pessoas, né, eram como que dopadas para que não sofressem. Então, imagina assim, o quanto essas crianças crescendo com as telas estão aprendendo a lidar com tristeza, com frustração, com dedicação, com privação, com espera. Então, qual é a realidade indesejada? Muitas vezes a intervenção virá por aí para que não seja necessário tanto tempo, tanta energia, tanta atenção, tanto oferecimento dos nossos dados pessoais na internet. E, de novo, não há nenhum julgamento de valor. A gente só, quando avalia a função, pode compreender mais a questão. Bom, e quero terminar com essa frase da professora Catarina de Almeida Santos, da Faculdade de Educação aqui da UNB. Então, eu não me apresentei nesse aspecto, eu moro em Brasília, que tecnologia é um meio para o alcance de um objetivo e não um fim. Então, eu preciso entender qual meio, ela está servindo um meio para alcance de qual fim, e isso favorece as nossas intervenções terapêuticas. Bom, termino a palestra por aqui e quero encerrar com três convites. O primeiro convite é sobre esses temas relacionados à neurociência e psicologia. Eu tenho uma newsletter gratuita, então depois eu coloco os links no chat. Se você se inscreve, você recebe lá. O último tema que eu enviei foi sobre como os adolescentes mudam a forma de escutarem as vozes da mãe, o significado das vozes da mãe, como vai mudando ao longo do tempo e como isso explica, porque alguns adolescentes param de ouvir as mães como ouviam e passam a ouvir mais os seus pares e a sociedade como um todo. Então, depois eu coloco esse link, é gratuito, e a hora que você falar cansei, você clica e para de receber. O outro convite, caso você não esteja com problema de adição, eu também tenho um perfil no Instagram que eu convido vocês a acompanhar, onde eu posto sobre questões relacionadas à neurociência e psicologia. E, por fim, quero convidar vocês para o segundo aperfeiçoamento clínico MDR Teoria e Prática, que eu ministrarei junto com a Dineide no próximo dia 11 de junho. Se você não esteve no primeiro, a melhor forma de se descobrir o que acontece é perguntando para quem foi. Em linhas gerais, a Dineide faz um atendimento ou 2 atendimentos ao vivo, e após ela atender, eu entro com as explicações do que ocorreu naquela sessão à luz da neurociência. Bom, deixa eu parar de compartilhar. Termino por aqui. Acho que temos ainda um pequeno intervalo que eu deixei caso haja perguntas. Era isso, obrigada. Maravilhosérrimo! Fantástico, né, minha gente? E daí a gente pode tirar panos para as mangas para saber como é que a gente faz e o que fazer com os nossos pacientes. Isso.
Cadê a hora? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Posso fazer um comentário, Adneide? Oi, Rita, querida, bom dia, com Bom dia. certeza. Eu amei essa palestra, Regina, em especial, assim, um detalhe que eu acho que vale a pena acrescentar, que foi riquíssimo, as respostas que nós damos às mensagens de internet, né? Cada vez mais a gente quer essa agilidade. Aí a gente fica ansioso, né? Assim, para responder rapidamente. Ou seja, está aí configurando novamente o vício, né? Então, quando alguém não te responde, você fica lá vendo se a pessoa está online, por que ela não respondeu? Isso aumenta mais a angústia dos usuários. Obrigada. Rita, um prazer ter você aqui. Obrigada pelo comentário, né? Sempre rico te ouvir. A gente mudou até a forma de se relacionar com o espiritual. Antes, um filho ia para uma guerra, o que restava uma mãe era dobrar os joelhos e pedir para que ele fosse protegido. Hoje a mãe não ora, ela manda uma mensagem e pergunta: menino, onde você está, o que você está fazendo, né? Então, assim, o que foi essa mudança de tempo? E o que é fundamental do que você traz, Rita, é tudo que eu falei tem um substrato biológico, que é como estão as conexões desse cérebro. E lembrando, para quem acredita em evolução, foram precisos milhares, para não dizer milhões de anos, para que o nosso cérebro tivesse uma dada configuração. Para quem acredita em criação, o jeito que Deus criou foi uma outra configuração. E aí, o que nós temos? Nós estamos utilizando o nosso cérebro num prazo muito pequeno para uma realidade que a gente ainda conhece muito pouco. Nós sabemos muito pouco sobre quais são esses efeitos do cérebro ao longo do tempo. Esses efeitos do uso da tecnologia digital ao longo do tempo. Então, esse é o famoso use, mas use com moderação, porque nós não sabemos ainda o impacto. E um outro aspecto, né? Quando você... O que impactou positivamente, mas também negativamente nas relações, quando eu não consigo respeitar o tempo do outro. É como se, quando alguém tem um WhatsApp, ele devesse estar 24 horas por dia esperando a minha mensagem. Né? Então, como é que a gente lida? E mais do que tudo isso o que isso está dizendo sobre a gente, o que isso está dizendo sobre os desafios, né, das nossas clientes, dos nossos clientes. E vou pegar mais uma carona nessa tua colocação, Rita, que é o seguinte: cada vez que eu uso a internet, eu estou contando para os algoritmos quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, eu estou colocando meus dados, e o que vai acontecendo? A internet não por trás da internet, a internet é feita para ter lucro. Você acha que quando o Google ele oferece o serviço maravilhoso que ele oferece, por que o Google, né, tem o valor que tem? Ou o Facebook, mesmo o Twitter, porque eles capturam uma das coisas mais importantes, que é eles têm informação sobre gente. Você tendo informação sobre gente, você vende para essas pessoas o que você quiser. Você diz para a pessoa o que ela deve desejar, o que ela deve usar, o que ela deve comprar, como ela deve usar o tempo dela. Se você observar, né, qualquer uma dessas mídias, vamos lá, o Instagram, o Facebook, o TikTok, eles são feitos para que você passe o maior tempo possível. E aí uma pergunta importante é: quanto custa um minuto da sua vida? Uhum. Se você tivesse mais 10 minutos, você passaria fazendo assim? Se eu tivesse só mais 10? Então, essas questões todas, né? Seria legal a gente ouvir também outros profissionais, um sociólogo, um historiador, alguém da TI, né? Teve uma série importante falando sobre isso no Netflix, mas assim, é que o tema não termina, mas vamos lá. Mais alguma pergunta, Dineide? E aí, Regina, eu fico pensando assim, o que eu estou perdendo de fazer, deixando de fazer, quando eu estou agarrada com as coisas da internet, né? Como você Perfeito. falou.
Quanto tempo precioso a gente perde de ler bons livros, de estar com as pessoas, como você já falou, né? E aí, em cima da fala de Rita, deixa aí, gente, em cima da fala de Rita, eu fiquei pensando o seguinte, tem gente que ainda cobra, né? Mandei a mensagem para você e você ainda não respondeu. Mas tem uma pergunta de Arthur aqui, depois eu passo para a Gina, que é o seguinte. Arthur, quanto ao reconhecimento das expressões, como fica o suposto reconhecimento através da imagem da própria internet? Ah, perfeito, tocou. Então, eu vou tocar 3 teminhas que apareceu, hein? Enquanto você falava, Dineide, entrou alguém, obrigada por colocar, realmente vale a pena ler O Dilema das Redes, então alguém deu essa dica, me fugiu o nome, a série do Netflix que mostra como os nossos dados estão sendo utilizados para manipular-nos. Então, um aspecto. A Dineide, você falou uma coisa fundamental, é um termo da economia que chama custo de oportunidade. Às vezes a gente só avalia o custo do que eu fiz, mas não do que eu deixei de fazer. Então, você toca num aspecto fundamental, que é custo de oportunidade. E a pergunta, olá, Arthur, querido, a pergunta do Arthur é fundamental, o tema que ele trouxe, que tem levado à dismorfia. Então, uma leitura equivocada sobre o corpo. Gente, eu sou muito mais bonita no Zoom do que pessoalmente. É verdade. Você também, todo mundo que a Rita levantou, todo mundo é muito mais bonito no Zoom pessoalmente. Olha que eu ainda não estou usando, tem aquela ainda a opção de ficar mais bonita ainda, tá? Os famosos filtros. Os famosos filtros, e tem um aqui, tem uma teclinha. Então, assim, gente, quando eu saio daqui me vendo, e lembrando, alguém passava, hoje eu trabalho no consultório, no TJ, e dando os cursos na frente de um computador. Eu me vejo. Eu não passava tanto tempo me vendo. Então, eu passo muito tempo me vendo e uma imagem que não corresponde exatamente quem eu sou. A minha dermatologista, eu já estou entregando, sim, uso Botox, a minha dermatologista falou o quanto o consultório aumentou a busca por procedimentos estéticos após a pandemia e o uso maior do Zoom. Isso tem levado, que o Arthur lembrou e pontua bem, que eu começo a ter uma exigência com a minha aparência que pode levar a uma alteração patológica dessa autopercepção. Então, aumentar procedimentos estéticos, procedimentos cirúrgicos, e aumentar o quê? Uma tristeza com a minha aparência, uma fixação nisso. Então, outro aspecto que o uso digital trouxe as pessoas estão valendo ainda mais a aparência, a pseudo-aparência que tem, do que na realidade. Então, isso está nos levando ao quê? A começar a perder referências de qual é a minha real aparência. E aí, o que vai aparecer no consultório? E as pessoas sofrem por isso. As pessoas sofrem por se perceberem mais feia pessoalmente do que na internet. As pessoas imaginam adolescentes, e sem contar que a exposição leva a você estar sujeito a bullying, a você estar sujeito a ataques. E lembrando que, esse eu vi um estudo ontem, né? As garotas, as mulheres, elas sofrem mais com isso, porque é cobrado da mulher a beleza física é mais cobrada da mulher do que do homem. Então, assim, quanto que aquela ansiedade que está chegando no consultório pode estar relacionada a isso? Então, essas perguntas, elas passam a ser importantes no nosso dia a dia no consultório, né? Quanto tempo você passa? Qual é a função que aquela tecnologia está servindo? Então, não importa o que é trazido, isso passou a fazer parte da maioria das vidas. Então, na nossa escuta no consultório,
tudo isso que apareceu, né? A Rita trouxe, a Dineide trouxe, o Arthur trouxe, precisam começar a fazer parte da nossa escuta, porque as nossas referências sobre o que é relação, sobre o que é aparência, sobre o que é importante, é que a Dineide disse, né? Será que dá para... Será que 1.000 seguidores, 1.000 seguidoras valem mais do que aquela minha amiga de infância que sabe todos os meus defeitos e insiste em continuar sendo minha amiga? E vai por aí afora. Bom, a Dineide, eu acho que estamos chegando aí às 9 horas, mas... Vamos só ouvir mais, Gina. Sim. Gina está com a mãozinha levantada. E como que você vê, Regina, a questão agora do metaverso? Eu acho que vale a pena rever Matrix, se você quer tomar, qual das 2 pílulas você quer tomar. A realidade é para poucos. Uhum. Ao longo de toda a história da humanidade, se buscou estar em outro lugar que não fosse na realidade por diferentes formas. Então, o metaverso pode ser bem bacana? Pode. Ontem, quinta-feira, eu estava num evento no tribunal, e aí eles falando sobre o uso de metaverso na educação. Genial! Mas se o uso do metaverso for porque não é aqui que eu quero estar, não sou eu que quero ser, e eu não dou conta do que é a realidade, começa a preocupar muito. Eu acho que um dos grandes desafios desse século é a gente dar conta do que é ser adulto. A gente está recebendo uma série de promessas de tudo vai ser perfeito, você não vai sofrer. Quem sabe a gente daqui a pouco inventou alguma forma de parar as células senescentes e você, quem sabe, né, chegue... Quanto foi Matusalém, Adinês? 900 e tanto, né? Chegue a 900 e tantos. Então, por que essas promessas, por que esse canto da sereia nos atrai tanto? Novamente a gente cai. A questão não é a tecnologia em si. Ela pode ser utilizada para o bem e para o mal, mas a gente começar a se perguntar, para que mesmo? E eu volto às perguntas. Para que você quer ir para essa realidade? E qual é a realidade que é tão indesejada que você negociaria qualquer coisa para não estar lá? Eu acho que todas essas tecnologias vão nos colocar em contato com questões existenciais, não com questões tecnológicas. Então, é assim que eu vejo. Novamente, tecnologia é um meio, né? Como a professora Catarina nos colocou, é um meio, não é um fim. Então, eu estou usando esse meio para quê mesmo? A gente vai precisar ser honestos e vai precisar ajudar os nossos clientes a fazer essa pergunta, e a gente está lá, porque a resposta, em regra, não é muito fácil de ouvir, a começar que envelhecemos e morremos, perdemos pessoas, não temos tudo que queremos, não fazemos tudo que desejamos. Essas questões estão postas para a humanidade há muito tempo, talvez antes mesmo da gente conseguir fazer fogo. Acho que era isso. Obrigada pela pergunta. Regina, querida, sim, antes disso, qual é a realidade indesejada que você não quer ver? Abra o ICES e vamos com isso. Regina, querida, muito, muito bom ter você abrindo o nosso evento, né, com esse tema tão importante, tão atual, que a gente às vezes se enrola tanto no consultório, né? O adolescente passa a noite no computador, meu Deus, o que eu faço com esse cliente, né? E por aí vai. Temos muito que caminhar, muito que aprender. Nos veremos dia 11 de junho, tá? Naquela proposta que eu estou apaixonada por ela. Deixa eu dar só mais detalhes rapidinho dessa proposta. Uma de vocês que está inscrita lá no nosso curso se voluntaria, eu faço uma sessão dentro do tema que vocês escolheram, por exemplo, o último foi compulsão,
E aí eu faço a sessão de 1 hora, tá? E depois Regina entra e joga luz sobre o que aconteceu. E esse jogar luz de Regina, estou toda arrupiada só em me lembrar. Fazemos o intervalo, voltamos 10 horas, 10 e pouco, eu atendo uma outra pessoa com o tema que vocês escolheram e doutora Regina joga luz. Se eu fosse vocês, eu não perderia. Beijo no seu coração e até dia 11. Muito obrigada. Tá? Muito bom ter você conosco. Tá. Que ótimo. Gente,